Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. E hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, às 8h30 da noite, no horário de Vancouver. Nômade, por que a vibe tá meio diferente? Por que você inverteu o começo da sua frase? Porque geralmente você fala a data primeiro e depois você apresenta a Estação Nômade, né? Bom, acontece que, meu caro ouvinte, hoje eu tô afim de fazer um pouco diferente, cara. Hoje eu estou afim de mudar o gosto da sopa, sabe? Eu tô cansado de tomar canja da mesma forma todo dia. Eu tô cansado de comer o mesmo almoço sempre. De repente, 150 gramas de arroz e 150 gramas de frango já não me apetecem. Eu acho que eu quero algumas batatas no lugar do arroz. Sabe? E você pode me julgar por isso? Você pode me condenar? Há quem me atire aos lobos, né? Por falar que eu prefiro batatas no lugar de arroz. Mas acontece que essa é a verdade, cara. Eu estou cansado da minha dieta. Eu estou cansado de queimar os meus neurônios pensando que eu não posso comer doces, que eu não posso, sabe? Porque é difícil, cara. É difícil você se frear de comer coisas que você gosta. E eu, principalmente, eu encontro muito prazer na comida. Muita da minha fuga de meus problemas acontece através da comida. Então me privar de comer coisas que eu gosto me gera estresse. Me gera um gasto de energia mental. E eu tô num ponto da minha vida, do meu mês, deste ano, em que eu estou usando muita energia mental ao mesmo tempo. E por esses e outros motivos eu decidi trocar a abertura de hoje. Eu podia ter, talvez, faltado na academia e feito o episódio mais cedo, eu podia. Mas aí também já não dá, entendeu? Não dá. Então, acontece que no final das contas, eu estou gravando 8h30 da noite. E aí eu não vou falar da mesma forma animada que eu falo quando eu tô gravando 6 horas da tarde. Porque se eu começo a falar eu tô aqui agora, os meus vizinhos constatarão que eu sou doente. E aí, dali pra frente é só pra trás. Ai, cara. E além do mais, né, eu não posso também ficar falando alto, não procurarei ficar animado ao extremo, até porque além de não me sobrar energia mental, além de não querer parecer um doente para os meus vizinhos, eu também tenho que manter o meu corpo nesse estado de preguicinha, nesse estado de lentamente se desligar. Até porque, para alguns, ainda é cedo, né? 8 horas da noite é cedo, pra mim já é tarde. Eu geralmente tô na cama às 10, aliás, eu tô na cama às 9h30 pra dormir às 10. Então 8h30 pra mim já tá, sabe? Já tá ali na porta. Já é a hora em que eu começo a relaxar a cabeça, já é a hora que eu começo a deixar as preocupações de lado pra conseguir, então, descansar. E eu já falei isso em outros episódios, mas a sua rotina de sono é muito importante. Se você deixa pra parar de mexer no celular 5 minutos antes de dormir, pode ter certeza, meu caro ouvinte, que você não vai conseguir pregar os seus olhos e dormir naquela hora. Porque se o único momento do seu dia que você tem livre para deixar o seu cérebro trabalhar é justamente os 5 minutos depois que você largou o celular antes de dormir, então lamento, você vai até meia-noite, cara. Portanto, tenha aí uma boa rotina de sono. A rotina ela ajuda o seu cérebro a se acostumar com aquilo, a uma boa higiene sonífera, sonifiqueral. Deve existir alguma palavra bonitinha pra isso, que eu só não conheço. Também nem faço questão de conhecer. Enfim, além de tudo isso, como eu mencionei antes também, eu não tenho energia mental.
tem sido uma semana um tanto quanto dura pra mim, puxada, mentalmente desgastante. Não sei se é porque eu estou chegando no ápice ali do meu treino, no ápice da minha dieta, mas tem muitas coisas acontecendo aqui internamente, muitas coisas tomando muito espaço mental. E elas me consomem, cara, me consomem muita energia. Em 4 semanas eu tenho uma outra luta de boxe. E eu preciso perder peso, e eu preciso também treinar, eu preciso estar afiado. E eu não me sinto preparado, mas eu vou de qualquer jeito. E além de tudo isso, em 8 semanas eu estou saindo do Canadá. E de repente eu tenho que estudar japonês, e de repente eu tenho que estudar as minhas coisas da área de TI. E de repente eu também tenho que escrever meu livro, porque eu quero publicar ele antes de voltar pro Japão. Então vocês veem como são tantas coisas agregadas, tantas coisas acumuladas. E eu tô tendo dificuldade para lidar com todas elas, porque no momento em que meu cérebro fica cheio, eu começo a procrastinar, eu começo a empurrar as coisas para depois, eu começo a fazer tudo mais ou menos. E aí eu tenho um outro lado meio perfeccionista que não aceita que as coisas sejam feitas mais ou menos. E aí entra a cobrança interna, e aí entra naquele ciclo vicioso. Pra ajudar, creio que motivado é uma palavra horrível pra se usar nesse contexto, mas guiado por tudo isso também vem algumas outras coisinhas, né? Como, por exemplo, eu acho que eu estou no período do ano em que a melancolia me bate. Em que a melancolia me bota de joelhos no chão e começa a esbofetear a minha cara. Será que essa seria a melhor palavra? Mas sim, eu sinto que a melancolia está aí, cara. E é muito complicado lidar com ela, porque se você se entrega pra melancolia, você vai, entendeu? Você vai na onda, você se afunda. E é muito difícil você se recuperar depois. Só que ao mesmo tempo é muito difícil lutar contra ela. É engraçado porque eu sinto que você tem que aceitar a melancolia, você não pode rejeitá-la totalmente, porque rejeitar a melancolia vai fazer com que ela cresça de modo latente. Mas, no mesmo tempo que você tem que aceitar a melancolia, você também não pode se entregar a ela. Então, como o dilema final é como passar por aquilo sem se entregar por completo. É difícil. É difícil você achar o meio termo, é difícil você achar o ponto de equilíbrio. Mamãe sempre falou para mim que devemos sempre procurar o nosso ponto de equilíbrio em tudo. E eu acho que não é muito diferente para isso, né? Ai, ai. Mas estamos nessa luta, cara, nessa luta. Todo ano eu tenho esses períodos, né, às vezes mais de uma vez por ano, em que as coisas funcionam como uma montanha-russa, né? Uma hora tá aqui embaixo, outra hora tá lá em cima. E varia. Vareia. Mas a gente tem que viver, cara. Não dá pra se entregar, não dá pra eu só falar eu não vou trabalhar. Não dá pra só falar eu vou largar o treino então e vou me afundar em comida, não dá. Porque a vida acontece. E esse é o desprazer da vida adulta. E de forma irônica, né? Esse mesmo desprazer da vida adulta que não me deixa me entregar pra melancolia é o mesmo que me salva dela. Porque o fato de eu ter contas pra pagar, o fato de eu ter aí uma luta chegando, me impede de eu só falar assim, quer saber de uma coisa? Eu não ligo, entendeu? Me impede. Eu não posso só me entregar, entendeu? Como eu fazia na adolescência. Porque na adolescência, quando você tá muitas vezes sobre o teto de seus pais, é muito mais tranquilo você falar, cara, eu quero ficar só deitado. Eu não quero sair lá fora, eu não quero abrir essa janela. Eu gosto da escuridão do meu quarto. Eu sou o Batman, sabe? É muito simples você ficar nesse estado de vegetação, nesse estado onde você
fica incubando essa tristeza. Mas quando você tá na vida adulta, você não tem espaço pra isso. Muitas vezes, sofrer não é opcional. Você só não vai ter tempo pra isso. Então, enfim, cara, o que eu quero dizer é... ser adulto é bom e ruim, né? É ruim porque... você é adulto, você tem que lidar com a vida. Chegou a sua hora de trabalhar, de sustentar uma casa, de ajudar os teus pais, de ajudar, enfim, entregar uma boa vida para sua mulher ou para o seu homem. E é ruim, quer dizer, e é bom, porque ao mesmo tempo você cresce, aprende, amadurece e não te sobra tempo para se entregar por completo para sentimentos destrutivos. Bom, eu quero falar também sobre uma outra coisinha, né? Relacionada à vida adulta, relacionada a uma parada que está chegando aí, relacionada à minha luta de boxe. Mas antes, deixa eu dar um gole na minha água, porque eu estou vindo de uma gripe, né? Eu fui dormir ontem com a minha garganta meio ruim, né? Estava com um acúmulo de catarro alaranjado, com uma textura horrenda. Sim, eu tô descrevendo da melhor forma possível, que se estiver almoçando ou jantando me ouvindo, é pra que você sofra. Mas enfim. E aí eu acordei hoje já meio baqueado também. Mas não estou me entregando. Bebam água, senhoras e senhores, porque te ajuda quando você tá doente. Bom. Ai. O que eu queria falar é que, além de toda essa melancolia, além de todo esse treino, tem um sentimento que ele tem me pegado muito. Tava coçando a garganta aqui. Tem um sentimento que ele tem me pegado muito, que é aquela... não é nem calmaria, mas é difícil explicar, porque só quem viveu sabe. Entendeu? Só quando você realmente vivenciou isso dá pra entender por completo. Mas eu vou dar uma melhor aqui. Eu tenho a minha luta de boxe chegando daqui 4 semanas. E saber que inevitavelmente eu vou subir naquele ringue daqui 4 semanas pra ficar durante 3 rounds trocando soco é uma coisa que me queima no meu coração, sabe? É uma coisa que eu sinto um ardor crescente e eu quero fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu só não, sabe, não queria que esse momento chegasse. É esquisito pensar que isso vai acontecer. É esquisito pensar que eu estou me preparando para isso. E aí eu fico pensando, será que é assim que a China se sentia com relação ao Império Mongol? Será que é assim que assim, porque se você não sabe, o Império Mongol foi um dos impérios que mais cresceram na história da Terra. Graças ao Gengis Khan, o cara tomou metade de tantos continentes e quase tomou a China completamente. O cara era forte. Pesquisem a história aí do Império Mongol. É extremamente interessante, cara. Mas enfim, eu fico pensando, será que é assim que a China se sentia? Com a maior ameaça do mundo nas portas dela? Aliás, eu acho que eu não devo pensar como se eu fosse a China, porque se eu pensar como se eu fosse a China, eu vou estar pensando como um perdedor. Como se eu fosse levar uma surra, eu tenho que pensar o oposto. Será que é assim que o Império Mongol, será que é assim que Gengis Khan se sentia quando ele tava pra invadir a China? Quando ele tava nos cercos ali das cidades chinesas, das grandes dinastias? Talvez? A inevitável sensação de que eu vou subir no ringue é estranha, porque enquanto eu me sinto excitado pra isso, não sei se excitado é a melhor palavra, mas excitado pra isso, eu também não quero que esse momento chegue.
porque eu ainda acredito que um lado de mim não gosta de lutar. É esquisito porque eu amo boxe. Eu adoro fazer sparring. Eu gosto genuinamente de lutar. De ser um lutador, mas ao mesmo tempo dói, sabe? Sei, cara, eu não... Tem uma coisa que eu acho que talvez falando desse jeito fique mais simples de se entender. Existe uma coisa que a gente chama no meio do boxe que é the eye of the tiger, né? O olho do tigre. Que é aquela vontade intrínseca. Sabe o Mike Tyson? Quando você olha pra cara do Mike Tyson, você não consegue pensar que aquele cara tem um lado romântico. Você não consegue pensar que o Mike Tyson seria capaz de fazer um omelete pra sua esposa. Eu acho que ele deve ser capaz, eu não sei. Você não consegue imaginar o Mike Tyson comprando uma flor e dando uma rosa no dia dos namorados pra mulher dele. Você não consegue pensar isso. Você não consegue pensar o lado fofo do Mike Tyson. Entretanto, você consegue imaginar a agressividade do homem e nem precisa se esforçar. Só de você olhar pra cara dele, você sente o medo. Não é à toa que ele era conhecido como o homem mais mau do planeta, né? The baddest man on the earth. Alguma coisa assim, eu não sei. Nossa, minha pronúncia também deve ter sido horrível agora, mas tudo bem. Dá um desconto, eu estou gripado. Vou usar essa cartada hoje pra me defender, mas enfim. Você não consegue imaginar, sabe, ele sendo um doce. E eu me perdi. Lembrei. The Eye of the Tiger, né? Enfim. O olho do tigre. Você olha pra ele e você já sente a agressividade exalando daquele coração. E isso é o olho do tigre. Você pode ensinar boxe a uma pessoa, você pode ensinar técnica, você pode ensinar meios dela se defender ou de ser agressiva dentro de um ringue, mas você não pode ensinar uma pessoa. É impossível você domesticar uma pessoa para que ela desenvolva este olho do tigre, para que ela desenvolva essa vontade de lutador. E apesar de eu amar boxe, apesar de eu amar lutar, eu acredito que falta em mim este olho, sabe? Eu acredito genuinamente que falta em mim um ímpeto de me jogar ali no meio do combate. Não sei, cara, eu vejo muita gente falando que treina porque sente muito ódio, que luta porque é a única coisa que ele sabe fazer. E não é o meu caso. Não é o meu caso, eu não sinto ódio nenhum. Se o cara bate na minha cabeça, eu falo assim, eu acho muito show, na verdade. Eu acho sensacional o fato dele ter me acertado. Porque não é fácil. Não é fácil. E aí eu fico me perguntando, cara, que... Será que eu deveria continuar? Não sei. Então... eu acredito que talvez, pensando melhor agora, esse sentimento de não querer que esta hora chegue seja proveniente desta falta de ambição, desta vontade, das veias de lutador. Pode ser. Mas aí o que eu faço? Eu abandono a luta? Continuo só treinando regularmente? Eu quero lutar. Eu quero subir no ringue. Eu só não tenho esse mesmo fogo que outros têm. Enfim, cara, é difícil dizer. Será que o Império Mongol se sentia assim? Queria poder, sei lá, conversar com Gengis Khan. Eu faria um podcast com Gengis Khan. Eu faria um podcast com muitas pessoas que a humanidade aqui... assim, sentiria repulsa em conversar com. Eu não vou especificar nomes. Mas eu acho interessante conhecer a forma como as pessoas pensam. De repente, não sei. Se eu não me engano, tem o Wilton. Ele era um amigo de Arthur Petri. E eu não lembro mais como que era o nome do canal dele. Também não lembro mais como que era o nome do podcast que ele tinha, mas ele tinha uma qualidade sonora absurda. Absurda de boa. E ele tinha um podcast
Ele tinha um podcast, claro, né? Quase falei inglês. Ele tinha um podcast, é claro. Mas ele tinha um episódio específico que me pegou muito, que foi um episódio que ele fez com uma IA interpretando o Ayrton Senna. Com a voz dele, com a personalidade dele. É claro que era tudo meio roteirizado, as perguntas e respostas, mas... me pegou tanto aquilo lá, cara. Eu falei, cara, que sensacional. E se a gente pudesse trazer as pessoas do passado pra conversar, pra trocar ideias sobre quais figuras eu gostaria de sentar numa mesa, com quais figuras eu gostaria de tomar um café da tarde. Eu não sei, cara, eu não sei. Teria que ser uma figura que falasse inglês ou português, né? Porque do contrário eu não conseguiria me comunicar muito bem. Não sei. A Alemanha vai ter que ficar de fora. Infelizmente. Ai, ai. Enfim. Tudo isso pra dizer que está sendo uma semana difícil. Mas... em compensação, estou vivo. E por isso eu sou grato. Tô vivo, cara. Não tem como eu pedir por coisa melhor do que isso. E ainda que minha semana esteja complicada, eu venho tentando fazer um pouco mais pelo mundo. Como se fosse retribuir tudo aquilo de bom que a vida me concede. Eu tava na minha academia alguns dias atrás e tem um coreano que ele começou a treinar recentemente e ele não fala muito bem inglês. E para as pessoas que são asiáticas conseguir se misturar é um pouco difícil porque as culturas do Canadá e da Ásia são distintas. Ainda mais numa academia de boxe. E ele é um cara que, tipo assim, ele tá treinando porque ele gosta, sabe? Ele tá treinando porque ele quer aprender mais. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa sociável. E eu vejo isso. Mas ele gosta de me cumprimentar, de conversar comigo. Poucas palavras que ele consegue. E, bom, semana passada, pra quem ouviu o último episódio sabe que chegou a minha encomenda logo depois de eu finalizar aquele episódio. E eu comecei a usar minha nova luva de boxe, comecei a treinar e tal. E acontece que é uma luva antiga de boxe, né? Eu tenho 3 luvas agora. Uma de 16 onças, uma de 14 onças e uma de 10. A minha 14 era antiga. E eu usava ela pra bater no saco de pancada. Ela já tem 5 anos de uso. E acontece que eu queria comprar uma de 10 já faz um tempo. E aí eu de uma marca melhor eu comprei agora, né? E aí essa 14 ela ficou encostada no meu armário, então eu limpei ela, deixei ela tomando ar, passei álcool bonitinho, mas ela tava encostada lá. E eu vi esse coreano, tinha acabado de se alongar, tal, ele ia começar o treino e tava procurando uma luva pra ele lá, na academia, sabe, na prateleira da academia. Que tem várias luvas pra quem ainda não tem, só que aquelas luvas são velhas, cheiram mal, são meio podres. E eu vi ele procurando lá e eu gosto desse cara genuinamente, sabe? Eu falei, cara, você quer saber? Por mais que eu tenha um carinho por esta luva, por mais que eu tenha ela já há 5 anos, que eu trouxe ela do Japão, ela já não vai mais me ser útil. Então por que segurar ela? E aí eu peguei do meu armário e tal, olhei pra ele tava lá, eu cheguei, encostei no ombro dele, chamei ele de lado, falei, eu tenho isso daqui, elas já estão meio velhas, mas eu não vou mais usar, você gostaria? E senhoras e senhores, foi tão gratificante. Foi tão maravilhoso ver o sorriso que ele abriu. Ele começou a agradecer, ele começou a fazer aquelas curvinhas que asiático faz, sabe? Aquelas... Tipo, como se ele abaixasse a cabeça. Foi tão bonitinho. E ele começou a agradecer, ele falou, quanto que você quer nelas? Eu falei, cara, é de graça. É de graça, pô. Eu gosto de você, é de graça, cara. Treina. E ele ficou feliz, ele começou a agradecer. E aí foi bonitinho, porque aí eu me despedi e tal. Eu estava de saída pra ir embora, né? E antes de eu ir embora, eu olhei mais uma vez de longe e ele tava na frente do espelho com as luvas nas mãos, olhando e fazendo os movimentos, né? O shadowboxing que a gente chama. E ele tava tão encantado, sabe? Porque eu acho que ele nunca teve um par de luvas até então. E aí, me deu um quentinho no coração, cara. Sabe quando você sente que você fez a coisa certa? Aquela luva já não me seria mais útil.
foi-me útil durante muito tempo e eu tenho certeza que vai ser útil pra ele. Tava em bom estado. Tava velho que eu digo, eu já queria trocar, entendeu? Pra uma outra marca, pra um outro estilo. Então pra mim, entre aspas, estava velha, mas pra ele eu tenho certeza que ela ainda vai ter uma longa vida útil, né? Enfim. E ele ficou feliz. Então o que eu quero dizer, meu ouvinte, durante esses 3 últimos episódios, é que o universo ele tem me dado oportunidades de fazer o bem. Ele tem me dado oportunidades de ser uma pessoa melhor. E eu estou acatando-as, estou abraçando-as. Nem sempre eu acerto. Por diversas vezes eu cometo diversos erros. Eu não sou uma pessoa intrinsecamente boa, mas eu dou o meu melhor para cada dia chegar perto do meu ideal. Eu gostaria de fazer um apelo para que você fizesse isso também. Faça uma boa ação semanal. Boas ações curam doenças das almas, como é o título do penúltimo episódio, né? Enfim, a máquina aqui já terminou de bater. Preciso botar as roupas para secar. E minha garganta também já não está mais aquelas coisas. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Sejam muito bem-vindos vocês, novos ouvintes que estão chegando agora. Episódios semanais ou quase semanais. E, enfim, tenham uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima semana. A Estação Nômade vai ficando por aqui e adeus.